Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024, são 8 horas e 16 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado, que se inicia agora pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pela Rádio Agro Hoje e pela TV Clima Tempo. Juntos nós vamos construindo a nossa abertura de mercado, vamos ali dando as primeiras informações do dia, que, claro, ainda estão muito conectadas ao Plano Safra, o Plano Safra que foi anunciado ontem. Vamos falar sobre ele. Vamos falar também sobre os leilões de arroz que foram cancelados agora efetivamente, até este momento, pelo governo federal e anunciado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Vamos falar ainda sobre o corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, segundo ele, o presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, diz que é para cumprir a regra do arcabouço fiscal. A gente vai detalhar tudo isso no nosso quadro de entrevistas. Hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria. Teremos Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Então, se você quiser ir se adiantando e trazer ali as suas perguntas, tirar suas dúvidas sobre mercados de soja e milho, já já o Matheus está conosco para respondermos todas essas dúvidas da nossa audiência. Aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, hoje é feriado nos Estados Unidos, hoje é 4 de julho, então é o dia da independência nos Estados Unidos, um dos feriados mais importantes para os americanos, um daqueles que, os americanos tiram para realmente descansar ali, muita gente emenda, apesar de hoje ser quinta-feira, muita gente vai emendar e tudo mais, mas é um dia tradicional de realmente parada total nos Estados Unidos. Então, as bolsas de Chicago e Nova York não operam nesta quinta-feira. As referências que vocês vão acompanhar na página inicial do Notícias Agrícolas, na nossa home, elas são referências do fechamento de ontem, tá? É importante que vocês tenham esse entendimento, esse recado. Então, vamos passar pelos preços só para vermos como ficaram as cotações no encerramento dos negócios da quarta-feira, dia 3 de julho. Lembrando que elas vão ser referência para os negócios aqui no Brasil. O dólar também vai ficar sem a referência norte-americana, sem o movimento nos Estados Unidos, mas ainda de olho, claro, nas notícias, enfim, os Estados Unidos estão muito em voga nesse momento, porque tem eleição presidencial esse ano, e agora a grande pergunta é: Joe Biden vai ou não vai, né? O que os analistas, os cientistas políticos, os especialistas vêm dizendo, né? Que Joe Biden tem a sua candidatura bastante prejudicada, ele não está em condições, de saúde para concorrer à eleição de 2024. Os rumores seriam de que Kamala Harris poderia substituí-lo, ali para ser o representante do Partido Democrata. No entanto, a Casa Branca já veio, inclusive, a público com seu porta-voz desmentir parte dessas especulações. Agora vejamos como isso vai se desdobrar. As eleições serão em novembro e já já a gente vai ter que ter uma resposta efetiva. Mas é claro, é bastante visível, é transparente que Joe Biden não tem mais condições de participar, da continuidade da corrida presidencial, tampouco concorrer ao pleito. É visível, a fragilidade de Joe Biden, que tem uma idade avançada e deveria assumir ele por mais 4 anos caso vencesse. Não tem mais essa condição. Vejamos como as coisas vão se desdobrar. Mas o fato é que os Estados Unidos estão bastante em voga e essas notícias elas vão também permear ali o andamento dos mercados daqui em diante. Bom, para caminhar ali nessa passagem dos preços, Então, tivemos a soja fechando ontem em alta e foi a única que subiu em relação às commodities agrícolas, subiu 0,8%, fechou a 11 dólares e 58 centos no contrato agosto. O milho, 4 dólares e 4, fechou com 0,8% de queda a sessão de ontem. Trigo, 5 dólares e 73, 1,3% de baixa também. Na Bolsa de Nova York, queda para café, açúcar e algodão. O café perdeu 1,7%, fechou a 2 dólares e 23, mais 55 por libra-peso. O açúcar fechou com 20 centos mais 53, 0,4% de queda. O algodão, 72 centos mais 39 por libra e uma baixa de 0,4%. O petróleo WTI fechou em baixa também, 0,8% de perda. O ouro fechou também em campo negativo, com 0,09% de recuo. Então, temos aí uma movimentação do fechamento de ontem
De novo, as referências que vocês verão na nossa página inicial referem-se, então, ao fechamento de quarta-feira, dia 3 de julho. São 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, vamos checar as manchetes com as nossas notícias da manhã. Bom, embora esta tenha sido uma notícia de ontem, né? Durante todo o dia de ontem, inclusive, os olhos do Brasil e de todo o setor produtivo estiveram sobre a capital federal, Brasília, onde eu estava, inclusive, eu estava ali na sede da CNA acompanhando o primeiro fórum de liderança sindical feminina. Fui convidada pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil para acompanhar esse evento que marca ali a chegada, né, dessa comissão, mas claro que inclusive as autoridades da CNA e os parlamentares estavam se dividindo entre atender, né, este evento, um evento que reuniu ali um número expressivo de mulheres de todos os estados do Brasil. Já mais adiante a gente comenta sobre isso. E, naturalmente, o anúncio do Plano Safra. Primeiro houve o anúncio do Plano Safra da agricultura familiar, e depois, na parte da manhã, e depois na parte da tarde, a agricultura empresarial, que é de onde vem ali o maior volume de recursos, enfim. E vamos começar por ele, portanto. Bom, o anúncio chegou, né, aquelas especulações de que o Plano Safra teria mais de 500 bilhões de reais em recursos, não se confirmou, então contabilizando a agricultura familiar e a agricultura empresarial, estamos falando de algo como 476 e um pouco mais, 477 para arredondar, 477 bilhões de reais. Então o governo lançou esse Plano Safra com esse volume. Para a agricultura empresarial, 400 bilhões, 590 milhões de reais destinados para financiamentos, um aumento de 10% em relação à safra anterior. Ainda, os produtores rurais podem contar com mais de 108 bilhões em recursos de letras de crédito do agronegócio para emissões de CPRs ou cédulas do produto rural, que serão complementares aos incentivos do novo Plano Safra. No total, são 508,6 bilhões de reais para o desenvolvimento do agro nacional. Dos 400,6 bilhões em crédito para a agricultura empresarial, 293,3 para custeio e comercialização, 107,3 bilhões para investimentos. Já em relação aos recursos por beneficiários, 189,09 bilhões de reais serão oferecidos com taxas controladas, direcionadas ao PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, e demais produtores e cooperativas. Já os outros 211 bilhões e meio de reais serão ofertados, né, e destinados a taxas livres. As taxas de juros para custeio e comercialização são de 8% ao ano para os produtores enquadrados no PRONAMP, os médios produtores. Já para os investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12% ao ano, de acordo com cada programa. Entre eles, para vocês terem uma visão do que estamos tratando aqui. Então, a gente está falando do PRONAMP, né, a taxa de juros do PRONAMP, com 8%. Aí nós vamos olhar para o Renova Agro e PCA, por exemplo, com 8,5%. O PCA até 6 mil toneladas, 7%, custeio empresarial, 12%, Moderfrota, 11,5%, Renova Agroambiental e Recuperação, conversão de pastagens, temos 7%, Moderagro, Proirriga e Investe Empresarial, 10,5%, temos ainda o Prodecop e o Procap Agro, 11,5%, e o Moderfrota para o PRONAMP, 10,5%. Era sabido, né, que esse Plano Safra ele viria também com esse olhar, né, para sustentabilidade, para as medidas, né, de uma agricultura que já inclusive implementada pelo produtor brasileiro, que já é uma agricultura sustentável, né, rodeada de boas práticas, feita com boas práticas agrícolas, mas enfim, se falava muito sobre uma espécie de olhar diferente para esse produtor. O Plano Safra vai continuar incentivando, então, o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, informa o Ministério da Agricultura. Para isso, serão premiados os produtores que já estão com o cadastro ambiental rural analisado, e também aqueles produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. De novo,
A agricultura brasileira, ela é embasada nessas práticas sustentáveis. Plantio direto, rotação de cultura, enfim, a gente tem ali plano ABC, a gente tem ali uma série de medidas que a agricultura do Brasil só pode acontecer como acontece e só traz os resultados que apresenta porque ela é pautada em técnicas sustentáveis, em boas práticas agrícolas. Porque se não fosse isso, a gente não ia conseguir fazer agricultura nesse país com as altas taxas de rendimento que temos, o avanço da nossa produção como temos. Então, enfim, acaba sendo uma redundância, mas é uma tentativa do governo de trazer esse prêmio para o produtor rural. Neste ano, o governo federal continua incentivando as boas práticas. A redução pode ser de até 1 ponto percentual na taxa de juros de custeio. Sobre o Renova Agro, que também é bastante importante, porque também veio sendo trabalhado pelo governo federal desde o ano passado. O programa para financiamento a sistemas de produção agropecuária sustentáveis incorpora os financiamentos de investimentos identificados com o objetivo de incentivo à adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária. Por meio dele é possível financiar práticas sustentáveis, como a recuperação de áreas e de pastagens degradadas, a implantação e ampliação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, adoção de práticas conservacionistas, de uso e manejo e proteção dos recursos naturais. De novo, redundante, já fazemos, né? Também podem ser financiadas as implantações de agricultura orgânica, recomposição de áreas de preservação permanente ou reserva legal, a produção de bioinsumos e de biofertilizantes, sistemas para a geração de energia renovável e outras práticas que envolvem produção sustentável e culminam em baixa emissão de gases causadores do efeito estufa. Então, todas essas informações já foram detalhadas aqui pelo Notícias Agrícolas, né? Nós transmitimos ontem ao vivo a divulgação do Plano Safra, primeiro da agricultura familiar, depois da agricultura empresarial. Para a gente passar rapidamente pela agricultura familiar, são 76 bilhões de reais, uma linha para incentivar a produção de arroz, né, um volume de recursos que inclusive já havia sido adiantado pelo ministro Paulo Teixeira durante o Global Agribusiness Forum, deu coletiva à imprensa, trouxemos essa informação no final da semana passada. Então estamos de olho nessas informações. Bom, como não adianta ter tanto dinheiro se a gente não conseguir acessar esse crédito, principalmente o produtor rural pequeno e médio, né? Então é preciso ter muita atenção. Agora às 8 horas e 29 minutos, na nossa segunda manchete dessa quinta-feira, a gente vai entender qual foi o entendimento da Frente Parlamentar da Agropecuária, que, claro, acompanhou de perto o anúncio desse Plano Safra e atuou muito ativamente, né, nessa construção, buscou levar ao governo federal, né, ao Poder Executivo, os pleitos, as demandas do setor produtivo, e faz um alerta na sua nota oficial na sequência da divulgação. Alerta sobre o endividamento da agropecuária nacional, afirmando que ele é oficial. Veja, a FPA reconhece o esforço feito pelo governo federal para agricultura familiar, no aumento do montante do Plano Safra 24-25 e no crescimento dos recursos destinados à equalização de juros. A bancada só ressalta a importância do corte de 5,5% para 2,5%, uma redução que chega a 50% em algumas linhas de crédito, o que deveria seguir para todo o setor agro brasileiro. O agro é um só. Atentamos, no entanto, para o aumento do risco de endividamento do setor agropecuário. O Plano Safra anunciado não traz novidades em recursos, não atendeu o pedido dos produtores rurais para taxas de juros menores que pudessem ajudar na redução do custo de produção e na diminuição do preço dos alimentos. A taxa Selic baixou 3,25%, mas os juros não foram reduzidos de forma equivalente, um impacto diretamente no risco de inadimplência. Número 2, para efeito comparativo, o exemplo do Pronaf com uma taxa de juros de apenas 4% ao ano para um empréstimo de 100 mil reais pode gerar, ao final de um período de um ano, um custo total do empréstimo de R$ 18.624, resultando em uma taxa efetiva de 18,6% ao ano, ou seja, 4,6 vezes a taxa de juros nominal anunciada. Então, a FPA está em manchete no Notícias Agrícolas, essa análise da FPA sobre o Plano Safra. Vale a pena vocês conferirem
A FPA fez um descritivo, né, do quanto esses custos adicionais podem incluir ali, por exemplo, para o produtor, para o agricultor familiar incluído ali no Pronaf. Terceiro ponto, destacado pela Frente Parlamentar. A FPA trabalhou em franco diálogo com o governo federal ao levar a demanda do setor agropecuário brasileiro. Ressaltamos que as políticas públicas não podem ser definidas pelo governo federal apenas como pleito econômico. O alerta presidencial faz todo sentido a partir do próprio anúncio do Plano Safra, sem seguro suficiente, juros altíssimos que competem com a diminuição da oferta de crédito, especialmente em casos extremos de mudanças climáticas, aumentando ainda mais o risco. Já já a gente vai falar do seguro. Quarta sinalização da FPA. O aceno para o setor agropecuário passa pelo reconhecimento da necessidade de um seguro maior, da segurança jurídica maior e da preservação do direito de propriedade no Brasil como política de Estado, sem invasões e sem simbologias presidenciais de que quem comete crime lança planos oficiais do governo sentado ao lado do presidente da República. Aqui a FPA faz uma sinalização direta ao presidente Lula, que convocou o movimento dos trabalhadores sem terra para participar da construção do Plano Safra, né? Então, a FPA traz a sua análise. Falando rapidamente sobre o seguro, eu quero sugerir que você revisite a entrevista feita pelo Alexander Horta, nosso chefe de redação aqui no Notícias Agrícolas, com o Luiz Antônio Di Giovanni, que é consultor em seguros agrícolas, e ele aponta que, mais uma vez, o seguro rural, no anúncio do Plano Safra, ficou relegado a segundo plano e sem novos recursos. A exceção apenas vai para o Rio Grande do Sul, né, por conta da catástrofe que atingiu o estado em maio, deixando 95% do estado debaixo d'água, né, com as enchentes que acometeram o estado gaúcho. Então, há essa entrevista que detalha ali como chega, né, como está contextualizado o seguro rural no Plano Safra 2024-25. E eu sugiro que vocês acompanhem, de fato, essa entrevista para entender o que cobrar na sequência, o que pedir, porque, de novo, o seguro vem insuficiente. O seguro que era a demanda número 1, levantada não só pela FPA, mas pela CNA, numa rodada, né, de conversa com as instituições estaduais, me faltou aqui a palavra, as instituições estaduais foram ouvidas, os sindicatos, as federações foram ouvidas pela CNA. CNA criou um documento junto da FPA, apresentou a FPA, juntos entregaram isso ao Poder Executivo, ao governo federal, não foram atendidos. Novamente. 8h34 pelo horário oficial de Brasília. Só lembrando que nesta quinta-feira, às 10h30, horário de Brasília, o Notícias Agrícolas entrevista o diretor técnico da CNA, Bruno Luque, para falarmos justamente sobre o entendimento da CNA sobre o Plano Safra. Então, estou te esperando às 10h30 nessa entrevista com o Bruno Luque, ao vivo, aqui no Notícias Agrícolas. Bom, falamos sobre Plano Safra. Falaremos também sobre a condição dos leilões de arroz, porque ontem o ministro Carlos Fávaro deu entrevista, salvo engano foi a Globo News, para dizer que o Brasil não tem mais necessidade de importar arroz. Acabou a necessidade, né? Então tá tudo bem agora e os leilões, portanto, estão cancelados. Pois é, não havia necessidade, mas como o governo estava arredando o pé da decisão, agora entendeu, né? E parece que tirou o pé do acelerador. Agora, depois de cancelados esses leilões, o ministro da Agricultura, que deu essa entrevista, então, à grande mídia ontem, afirmou que o governo brasileiro prevê apoiar a produção de 1 milhão de toneladas de arroz por meio de um programa de contratos de opções públicas, enquanto busca elevar a safra do produto básico para garantir oferta adequada à população. O detalhamento foi feito após o ministro ter sinalizado que o governo não mais fará um leilão para comprar arroz importado. O certame foi cancelado anteriormente em meio a suspeitas de irregularidade. Foi o leilão do dia 6 de junho. Ele disse que, neste momento,
não se faz necessário o leilão, já que os preços no mercado esfriaram, mas sim é importante, abre aspas, o estímulo à produção como os contratos de opções. Segundo Fávaro, a equipe técnica está fazendo as contas dos custos dessa iniciativa, que poderiam ficar em torno de 1,7 bilhão de reais. No programa de opções, o governo só gasta os recursos se o produtor exercer o direito de vender o produto ao Estado nacional, ao Estado brasileiro. É um recurso, diz o ministro Carlos Fávaro, que não é jogado fora, porque se o produtor precisar exercer a opção em entregar o arroz para o governo e receber, o governo fica com esse arroz e tem esse ativo para vender em outro momento. É o mercado de opções. E se o mercado estiver acima da opção, não precisa, não tem o desembolso. Ele observou ainda que a ideia é ampliar a produção em outros estados, já que hoje em dia o Rio Grande do Sul concentra cerca de 70% da safra do produto básico. Abre aspas mais uma vez para o chefe do Ministério da Agricultura. O estímulo será de 1 milhão de toneladas nas mais diversas regiões do Brasil para contratos de opções de arroz. O ministro acrescentou que o governo trabalha para a subvenção ao prêmio do seguro rural, para que aumente para 3 bilhões de reais por ano, conforme a lei de diretrizes orçamentárias de 2025 é debatida. O que é possível entender dessa situação, né? Primeiro, que o governo faz um aceno ao agronegócio brasileiro, que tenta aproximar, né, se aproximar mais uma vez do setor, que vem muito descontente já desde o ano passado, desde a corrida presidencial, quando o Lula fez duras e infundadas críticas ao setor produtivo desse país. Então, ontem, de novo, eu estive neste fórum da CNA e o primeiro painel desse fórum foi um painel sobre o cenário político e o tema era passado, presente e futuro. Compuseram este painel a deputada Marúcia Boldrin, o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Silvia Waipi, a deputada Marúcia do Goiás, a deputada Silvia do Amapá. E ali eles construíram, então, esse cenário político. Os três que são da Frente Parlamentar da Agropecuária, sendo Pedro Lupion o seu presidente, os três apontaram, é muito difícil trabalhar com um governo que não nos quer, que não nos entende, que não nos acolhe, né? Então, este cancelamento do leilão não só é uma iniciativa racional do governo, como é uma iniciativa de tentar aproximar de novo o governo federal do setor produtivo. Acho bem difícil, né? A ponte é muito estreita, porque antes disso tudo, inúmeras medidas foram tomadas e apontaram ali, né, para esse desalinho do governo federal com o setor do agronegócio brasileiro. E os parlamentares estão muito atentos a isso, os produtores estão muito atentos a isso. A própria ProSoja ontem também trouxe uma nota sobre o Plano Safra dizendo é insuficiente. O economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, já fez as contas, mostrou que precisávamos de pelo menos o dobro de recursos para atender uma parte ainda maior, que já seria ainda pequena, dos produtores brasileiros. Então, é um momento difícil para o governo federal quando se olha para esta relação com o setor da agropecuária brasileira. E, de novo, a ponte para o governo cruzar esse caminho, mudar esse jogo, é estreita e está balançando. São 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos agora fazer trazer para a nossa conversa a análise do doutor Leandro Marmo, no quadro No Campo da Lei, sobre também o anúncio do Plano Safra feito ontem pelo governo federal. Ele vai trazer um entendimento, claro, da parte jurídica, mas vamos entender ali a perspectiva, né, do doutor Leandro desses anúncios que foram feitos pelo governo federal. Acompanhe. Maior plano safra da história do Brasil. É o que o governo federal acabou de comunicar. Um ar de mérito, como se estivesse ajudando muito o agro brasileiro a sair dessa situação que é a maior crise financeira da história do agro do Brasil. Eu quero te dizer que, infelizmente, não. Esse plano safra, apesar de ser maior, ele não vai auxiliar em absolutamente nada a resolver esse problema da crise do agro.
Ele vai ajudar apenas a você dar aquela pedalada junto ao banco. Se você estava devendo 10 milhões, o banco te libera 11 milhões para você liquidar contabilmente aquela dívida do ano passado que venceu agora e que você não tem dinheiro para pagar e te dar mais 1 milhão aí para você poder custear a venda casada de seguro, consórcio, autorização, que vai te colocar uns juros ainda maior, elevando ainda essa bola de neve para um tamanho ainda mais impagável para o ano que vem. Em outros tempos, como já dissemos, ali na década de 90, início dos anos 2000, quando tivemos uma crise financeira similar no agro brasileiro, o governo federal teve boa vontade para ajudar o agro e criou o plano PESA, Plano Especial de Securitização de Ativos, para prorrogar em 20 anos o pagamento da dívida que o setor tinha com as instituições financeiras. Atualmente, além desse plano safra de 500 bi, seria necessário mais um outro plano especial extraordinário para esse ano, de mais, no mínimo, outros 500 bi, para reparcelar uma boa parte das dívidas rurais brasileiras, pelo prazo de no mínimo mais 10 anos, para que os produtores, para que você, produtor rural, consiga pagar de fato as suas dívidas com a sua produção e não com seus bens. Mas, infelizmente, atualmente no Brasil, o governo federal ele não tem nem boa vontade e nem tem dinheiro para aplicar nessa operação, que seria tão necessária. E não tem dinheiro porque gasta muito e gasta mal. Então, não tem recursos necessários para essa finalidade. E eu digo isso para que você tire qualquer expectativa de que vai conseguir resolver esse grande passivo que você tem com a ajuda do governo, ou com a ajuda do plano safra. Você precisa colocar a mão na consciência e entender que da forma como vem conduzindo, dando pedaladas nessas dívidas, você não vai conseguir liquidar essa dívida. Na verdade, ela só vai aumentar. Lá na frente ela vai te engolir e vai tomar todo o seu patrimônio. Nós temos hoje mais de 5 milhões de produtores rurais no Brasil, dos quais mais de 80%, ou seja, mais de 4 milhões de produtores, não tem capacidade de produção, não tem margem de lucro suficiente para conseguir pagar todas as dívidas que foram constituídas nos últimos anos, que foram necessárias para aumentar a produção rural brasileira, que gerou um benefício para toda a sociedade. Produtor rural, você precisa entender que necessita urgentemente procurar um advogado especialista em crédito rural, apresentar para ele qual que é o seu nível de endividamento, quais são seus bens, as garantias, sua capacidade de produção, sua margem de lucro, e ele te ajudar a entender como sair dessa situação. Se você for no banco hoje para renegociar sua dívida, seu gerente vai te colocar uns juros mais altos, um prazo curto para pagar, vai te exigir mais garantia e não vai te ajudar a resolver seu problema, não vai te dar um centavo de desconto. O que você precisa hoje, com todo esse passivo, é de um desconto. Você precisa de um prazo longo e de uma taxa de juros mais barata. E isso você não vai conseguir de forma alguma renegociando extrajudicialmente diretamente com o banco. Por quê? É alçada administrativa. É procedimento de protocolo interno de todos os bancos. Eles não permitem que isso seja feito. E você só vai conseguir agir de forma diferente com o auxílio de um advogado especializado na área, que vai te orientar, às vezes, a ter que fazer ações revisionais. Aí você tem uma dívida de 20 milhões, que ao recalcular, você vê ali que tem 5 milhões de juros abusivos. Você vê ali que tem 3 milhões de venda casada, que você pode pedir a anulação desses contratos e a restituição do dinheiro em dobro com juros iguais monetária. Ou pode ser que, se você tiver uma dívida superior a 20 milhões de reais, uma dívida mais complexa, com alienação fiduciária, com um volume muito alto de passivo, que a alternativa mais adequada seja a recuperação judicial e que você, inevitavelmente, terá que procurar. A crise do agro é muito maior do que as pessoas imaginam, que está sendo divulgada pelas instituições financeiras. E a crise financeira que você está vivendo dentro da sua realidade produtora. Você precisa encarar essa realidade e procurar um especialista, um advogado especialista em crédito rural, para que você consiga, de fato, repito, pagar todas as suas dívidas com a sua produção e não com seus bens. Para que o próximo nome a constar na escritura da sua fazenda seja do seu filho e não o do banco.
Bom, e depois dessa análise do Dr. Leandro Marmo sobre o anúncio do Plano Safra, agora a gente vai tratar de mercado de grãos, soja e milho no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro, já respondendo a pergunta do Vinícius Chambré. Bom dia a todos, hoje temos alguém da Pátria? Não temos alguém, Vinícius, temos ele, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Eu te falo, Matheus, o povo faz fila para te esperar aqui para assistir o Bom Dia Agronegócios. Que já é fake news, fake news. Fala, Ainda bem, rapaziada. ainda Bom bem que tá demais estar aqui. registrado, né? Bom dia, Matheus, seja bem-vindo, viu? Muito bom estar com você de novo. Na semana passada não estivemos nem eu nem você aqui na quinta-feira. Letícia e Ronald dominaram os trabalhos por aqui, mas agora voltamos ao já conhecido, né, debate de quinta-feira para a gente falar de mercados de soja, de milho. Hoje é feriado nos Estados Unidos, não temos a referência de Chicago. Aqui no Brasil vamos olhar para o quê, Matheus? Para o dólar? Exatamente, Carla. Hoje dificilmente vai ter grandes compradoras fazendo um negócio aqui no país, né? Infelizmente, por incapacidade do hedge, né? Da proteção financeira para quem está comprando, e em especial para quem está exportando. Talvez a indústria vai estar um pouco mais ativa, né? Tentando precificar a mercado de ontem, né? Colocando preço hoje. Mas sim, hoje é dólar que movimenta mercado. Prêmio também é suspenso, já que é uma variável, né, que relaciona com Chicago. Chicago suspenso, voltando apenas amanhã, né, na sessão diurna. Então, realmente, um mercado hoje mais focado, né, em variação cambial, que tá agitado, hein, Carla? Exatamente. E ontem é muito interessante observar o Brasil, né, Matheus? Assim, a gente tem sempre uma. A gente não para de se surpreender. O mercado vinha subindo de forma bastante agressiva, né? O mercado cambial, o dólar vinha subindo de forma bastante agressiva. E o Lula, inclusive, chamou os jornalistas todos de cretinos, porque atribuíram a ele e às suas falas a movimentação de alta da moeda americana frente à brasileira. Mas também quando ele falou em corte de gastos e mandou o Fernando Haddad segurar, né, o arcabouço fiscal e fazer valer, porque ele entendeu que nós, os cretinos, talvez tivéssemos alguma razão. Ele disse o seguinte: bom, segura, mantém o arcabouço fiscal e vamos cortar 26 bilhões de reais em despesas. E magicamente o dólar caiu cerca de 2%, voltou para 5,57 ontem, 5,56, né? Como é que você está avaliando, né, essas desastrosas falas do presidente da República e o andamento do dólar? A que temos que ter mais atenção nesse momento? Olha, o atual governo de Lula, né, me lembra muito bem alguns ensinamentos que tive, né, no meu MBA em Edinburgh, na Escócia, né, em planejamento estratégico. Lembro que uma das primeiras matérias ali, talvez a terceira ou quarta matéria no currículo, né, em toda a grade, né, do meu MBA, era, enfim, focado especialmente no comportamento organizacional, né, das pessoas. E lá, né, existia, assim, um tema específico dentro dessa matéria, do comportamento organizacional, que tratava, né, gestores em dois setores, né, ou distinguiu eles em duas personas, né, aqueles gestores, né, que tendem a internalizar toda a culpa, né, seja ela a economia da minha empresa, ou a geração de riqueza, capacidade de geração de receita, ou os gastos da minha empresa, estão desacelerados, estão tudo muito ruins, a culpa é minha. O que eu posso fazer realmente para recontrolar a minha equipe, recontrolar realmente o meu ataque ao mercado, né? E, enfim, esses gestores são os que internalizam. E tem aqueles que externalizam toda a culpa, né? Que não. A minha empresa está indo mal, eu não consigo fazer receita, não consigo controlar gasto, a culpa é do meu funcionário, a culpa é do meu cliente, a culpa é do mercado, sabe? E eu lembro muito bem, né, que nessa classificação, né, dicotômica mesmo, de internalizantes, né, e externalizantes, essas pessoas que tendiam, né, esses gestores que tendiam a culpar realmente os terceiros, né, e não internalizar a culpa, tendem a ser péssimos gestores. E aí for dado alguns exemplos, né, de empresas que tinham gestores com essa inclinação à externalização, né, a colocar sempre a culpa nos outros, não, e não internalizar para ti.
mostrando que realmente as empresas se tornaram muito fracassadas ao longo do tempo, né? Em especial na economia tão recente, né? Que hoje, muito dinâmica, né? Precisam realmente de pessoas, de gestores com mais capacidade de olhar para dentro, né? E olhar para o teu próprio umbigo, né? Então, realmente, o que a gente vê hoje do Lula, né, é talvez essa mecânica de culpar sempre o terceiro, né? Culpar o jornalista pelo um problema que foi criado por ele mesmo, né? Que é uma crise política, é uma crise jurídica, é uma insegurança econômica, né? Tudo realmente concentrado, né, nas escolhas que o atual governo teve, né? Que hoje não se precisa mais se desenhar sobre achismos, né? Mas que foram escolhas que péssimas, né? A nossa economia, tá aí os resultados, né? Toda essa alavancagem financeira especulativa que a gente vê por agora de evasão cambial, grandes investidores não querendo mais ficar com o teu capital investido dentro do nosso Brasil, simplesmente por culpa da insegurança que todo esse governo nos traz. Então, talvez uma dica, né, do mero mortal aqui, que pouco entende talvez sobre o mercado, são um pouco mais de 10 anos ali só estudando esse mercado agrícola, que talvez, né, você, governo do Brasil, né, chefe do nosso executivo, internalize mais a culpa, tá? Não é culpa de jornalista mostrar a realidade, meu caro, tá? É só tá mostrando realmente o que você fez com o nosso país, que realmente tenta surrupiar, né, de todas as maneiras os nossos gastos públicos, exagerando nossas contas, realmente deturpando toda a realidade que não é fácil para o nosso país. Então, a consequência hoje nesse dólar, né, é puramente, cara, da ineficiência que o governo mostrou nesses quase aí 18 meses, né, de mandato no país, né? As pessoas que foram colocadas para regir, redear a nossa economia, a nossa fazenda, não são pessoas capacitadas para tal. Entende-se agora, né, que esse governo vai engolir seco, eventualmente, vai voltar a mudar o discurso, né, realmente tentando controlar gastos, pois é inevitável a verdade. Talvez no passado, em gestões passadas do atual governo, né, era mais fácil tampar o sol com a peneira, né, realmente por, enfim, talvez pela falta da facilidade da informação que temos hoje, né, porém, atualmente é inegável, né, que essa gestão não tem sido nada eficiente. E não sou eu dizendo, são os números mostrando, né, que o Brasil, até o dia 30 de maio, era o país que mais perdeu investidores no planeta. Foi o maior fluxo de evasão cambial do planeta, foi o Brasil. Até dia 30 de maio, ficávamos atrás de Rússia, ficávamos atrás de Turquia, ficávamos atrás de Israel, que está em guerra com Hamas. O Brasil não vive uma crise política, uma crise sanitária, não vive um conflito bélico, não vive mais de respingos de uma recessão econômica mundial. Isso não existe. O Brasil vive uma crise intrínseca, uma crise interna na política, que infelizmente traz insegurança e que esse governo ele deve sim apontar o dedo para dentro e dizer: sou culpado, como iremos resolver? Não ficar jogando culpa em quem está só mostrando a verdade. Então, realmente mostra muito, né, essa relação que o governo tem com o mercado, mostra muito as consequências, né, catastróficas que a gente vê por agora. Matheus, ontem eu tive a oportunidade de participar de um fórum na CNA e todos os painéis deixaram bastante claro como é importantíssimo que o produtor esteja completamente atento ao cenário político. Todas as decisões passam pela política. O dólar que bateu essa semana R$ 5,70, embora tenha tido ontem um recuo e uma correção, e essa correção também já estava prevista, né? Não tinha como também, nada sobe ad eterno, mas esse dólar que bateu 5,70, ele é reflexo dessa sua brilhante análise, como sempre, dessa crise institucional que a gente vive aqui dentro, né? O movimento do dólar está institucionalizado, né? É o dedo na cara do Lula pro Roberto Campos Neto, é a torcida para que Gabriel Galípolo assuma tão logo Roberto Campos Neto conclua sua gestão em 2024, aí vamos ver como é que vai ficar a autonomia do Banco Central, que é algo muito recente no Brasil, mas enfim, nós temos essa intensa volatilidade no mercado cambial e o real se desvalorizando muito frente ao dólar. Isso pesa diretamente para dois fatores para o produtor, essencialmente. Um para comprar insumos, dois para formar preços. Claro que esse dólar mais alto ajudou, né, na formação de preços melhores de soja, de milho, deu um fôlego para o produtor. Mas te preocupa a compra de insumos para a safra 2024-25, em especial a da soja? Assim, não se preocupa, tá? Realmente a composição de receita 2025 da soja. Só que antes eu quero dar um chute no balde aqui mais uma vez, cara. Eu gosto de sempre falar isso, né? Como você citou que
Gabriel Galípolo, né, é o mais cotado hoje, né, foi indicado do governo para assumir a direção interna do Banco Central, não a presidência, um setor, né, assumiu um setor como dirigente, né, e tenta passar por esse processo realmente de sucessão, assim dizendo, do Banco Central, né? Porém, Carla, a gente viu que nas últimas sessões do Comitê de Política Monetária do país, né, onde o Banco Central tem representatividade com mais peso, a gente observou, né, Carla, que até Gabriel Galípolo, que foi realmente indicado pelo atual governo de Lula, né, tinha realmente uma inclinação um pouco mais esquerdista, né, realmente uma ideologia econômica muito semelhante ao do atual governo, ele tem realmente mudado a percepção de como atacar a política monetária, né? Realmente trouxe o apoio a Campos Neto aí nas últimas 2, 3 reuniões do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, e isso trouxe um certo desgosto, tá? A presidência do nosso executivo, né, a Lula, que pode sim, Carla, talvez indicar um novo, né? Um novo presidente, que poderá assumir aí em dezembro deste ano, que não seja Galípolo, tá? Porque realmente dentro, né, com a mão na massa, né, um economista que estudou muito bem para chegar onde está, Galípolo percebeu, né, que toda essa falta, né, de seriedade em atacar a economia como a atual presidência do Brasil tem, ela não é saudável, não faz bem e as consequências chegam. Então, realmente é possível, né, que apesar do principal indicado, né, de Lula para assumir a presidência do Banco Central em 2025 seria Gabriel Galípolo, é possível que tenhamos nomes diferentes, tá? Porque Galípolo realmente aparenta-se, né? Não conheço pessoalmente, não é meu amigo, não troco figurinhas, não conheço do dia a dia como conheço Campos Neto, mas é possível sim que Galípolo tenha mudado, né, um pouquinho a maneira de enxergar a economia para um modelo um pouco mais realístico, tá? Um pouco mais realmente centrado, né, com a mão na massa. Então, veremos, viu, Carla? Veremos. Porém, isso pode ser ainda mais desagradável ao mercado. Tá? Pode ser Eu, mais desagradável ao mercado. O único fator que tem sustentado realmente soja para 2025, assim como o milho, é a variação cambial. Quando a gente vai olhar preços dolarizados do nosso produto no mercado internacional, né? São mercados sob pressão, tá? A gente vem vivendo agora safra 24, 25 inchaço de oferta para todas as principais commodities. Isso não se restringe apenas a soja e milho, isso também a gente tem vivendo um cenário semelhante ao algodão pluma, ao caroço de algodão, ao trigo. Tá? Hoje todo o hemisfério norte passa por uma construção de safra muito melhor do que foi observado nos últimos 3 anos. Né? Saímos lá dos 3 laninhas, o El Ninho que é observado no ano passado. Estamos vivendo neutralidade do Enso 3.4. Tá? Não existe laninha, não existe El Ninho por enquanto, é neutralidade. Tá? Também não sei por que estão se discutindo isso no Brasil, lá fora, enfim, é unânime, não tem nem discussão sobre o que acontece por agora, é neutro, tá? O padrão do Ninho 3.4, que traria uma inclinação laninha ao Ninho. Então, esse hemisfério norte com safras mais saudáveis vem construindo estoques projetados de maneira mais inchada, que coloca essa pressão aos preços de commodities agrícolas em geral, Carla. E é o único ali salvaguarda, assim dizendo, o único pilar, né, que se mantém positivo aqui no Brasil é o dólar. Então, talvez até essa boca ajeitada, esse modelo, né, fracassado de Lula atacar a economia, né, tem sido até um fator favorável de oportunidade, né, a nós aqui, né, da classe produtiva no Brasil. Matheus, você falou desse único pilar de suporte. Como é que o produtor está se valendo dessa informação? Ele, antes desse movimento se intensificar um pouco mais, ele intensificou as suas compras de insumos para a nova safra, ou ele vai amargar custos mais elevados, inevitavelmente, por conta desse dólar, já que nas nossas últimas conversas, o que nós podíamos registrar é que, de fato, as compras de insumos, as compras dos pacotes para a nova safra estavam atrasadas. Carla, infelizmente, a nível Brasil, há um atraso generalizado de compra e venda, tá? Não tão ruim quanto foi o ano passado, em especial nas vendas futuras, tá? O ano passado, para esse mesmo período, não tínhamos aí nem cerca de 10% da safra futura comercializada. Atualmente já temos mais de 14%, é pouco ainda, tá? Comparado com os quase 20% observado na média dos últimos 5 anos. Então, o volume de venda futura está um pouco mais aquecido, o volume de compras está bem mais lento do que o ano passado.
A base produtiva hoje vive o momento mais lento nas compras da sua história, tá? Não é a realidade da clientela pátria, né? Já recomendamos as compras aí, em especial de KCL, há cerca de 120 dias atrás. Potássio também já foram recomendadas as compras há cerca de 3 meses atrás, né? Estamos agora criando estratégias para os novos clientes, né, que estão entrando realmente para entender o momento certo de compra. Infelizmente, o mercado de insumos já subiu, já foi apreciado novamente por o aquecimento da demanda mundial por insumos, né? Não só isso, por encarecimento de fretes, que voltou realmente a subir com esses novos conflitos que tivemos aí nos últimos 2 a 3 meses. Outro fator negativo também é o dólar, né? O dólar, por mais que seja favorável à receita, ele entra como uma faca de dois gumes, né? Também ele prejudica a composição de custos. Mais de 2/3 dos insumos no Brasil são importados. Produto importado, ele é suscetível à variação cambial. E o câmbio aí subindo quase 10% nos últimos 45, 60 dias. Ele prejudica realmente quem tem que fazer compras, né, no atual momento, cara. Então, o volume de vendas está um pouco mais aquecido do que o ano passado, ainda bem atrás das médias dos últimos 5 anos. Uma média também que ela foi reajustada por um volume de venda muito pequeno no ano passado. Então, a média dos últimos 5 anos contabiliza a média do ano passado. Tá? Então, uma média também que já sofreu um pouquinho, um leve corte, né? Em relação à atualização do ano passado. Porém, o volume de compras está realmente uma grande preocupação até o momento, viu, Carla? Temos muitos clientes que são da base de distribuição do país, né? Revendas, distribuidoras de insumos, importadoras, né? Misturadoras de insumos aqui no Brasil. E o relato é generalizado. O volume de aquisição a nível Brasil está muito preocupante. Não só preocupa de maneira mercadológica, mas operacional. Estamos já no mês de julho, entraremos no mês de agosto, faltando ali talvez 90 dias ainda para o aquecimento geral, né, do plantio brasileiro, e a logística brasileira não consegue desengasgar, né, não consegue engolir a distribuição em 90 dias. Então, essa é a principal preocupação agora, cara. Não é mais nem mercadológica, é operacional, é logística, distribuição. Como que grande parte desses produtores que ainda não fizeram aquisição vão realmente receber os seus insumos pré-plantio. Tá aí a grande incógnita, né, do mercado 24/25. Matheus, quando a gente olha para a formação de preços, efetivamente, o que nós temos de referências que são referências para o produtor, tanto para o restante da soja 23, 24 que o Brasil tem a comercializar, quanto para a soja 24 e 25? Porque para a safra velha, ele já tem custos postos, né? Então, provavelmente, as oportunidades que se apresentam para a oferta 23, 24 que o Brasil ainda tem disponível podem ser melhores. Carla, ontem tivemos, né, patamares recordes da soja disponível, base Porto. Olha aí, né? O que teve de gente falando que soja vinha a 80, 85, né? Os famosos terroristas no mercado. Não sei o que estão fazendo agora, né? Soja batendo recorde para 2024, disponível Porto. Tivemos Santos aí ultrapassando a casa de R$ 150 no disponível, né? Entrega imediata. Na verdade, ultrapassando a casa dos R$ 156, enquanto que né, para a entrega 2025, temos algo próximo aí a R$ 140 a saca também, a ser entregue em 2025, base Porto. Tá? Então a gente tem 150, 155 disponível, 140 próximo disso para 2025. Realmente uma melhora substancial do mercado, que, enfim, vem sendo repassada a grande parte da base produtiva interna, né? A gente teve ali cotações dentro do estado do Mato Grosso que chegaram próximo a R$ 100, hoje já está a 110, 115, dependendo da localidade. Dentro do estado de Goiás também, que já chegou a 105, hoje já 125 disponível, já beirando 130 em algumas regiões. Então, realmente, um mercado que tomou esse fôlego, né? E agora, né, vai muito da base produtiva entender que se é oportunidade ou não usufruir dos atuais patamares. Então, o mercado da soja subiu, se recuperou, em especial pela recuperação dos prêmios, que bateram recordes também na tarde de ontem aqui no Brasil, mas também contra o dólar, né, que trouxe essa grande apreciação, né, e melhorou muito, né, a contabilidade do produtor que ainda tem soja para vender e aquele que ainda precisa fazer cobertura, né, de custos para 2025, Carla. Matheus, qual
a motivação desses preços que registraram níveis recordes, ele vem só dessa composição cambial. Chicago também tá ali valente, acima ainda dos $11 por bushel, ou a gente vai observar um movimento de prêmios que também vai favorecer essa situação, porque há uma demanda ainda muito aquecida pela soja brasileira? Cara, na soja a demanda está aquecida, acima do ano passado. A gente nunca teve tanta soja sendo demandada em especial pela China. Tá, tô até buscando aqui a atualização da Pátria. A gente chegou a ter prêmio ontem em setembro a 60 pontos positivos, tá? Ontem à tarde. Maior volume, maior prêmio registrado para a safra 24 até o momento. As exportações brasileiras até ontem, atualizado ontem, cara, notícia fresquinha, ó, 76 milhões de toneladas já compromissadas da nossa soja a serem embarcadas no ano comercial 2024. É 2% a mais do que o ano passado, é 20% a mais do que a média dos últimos 5 anos. Tá? 76 milhões é mais soja do que o ano passado, sendo que temos menos produto do que a última safra, que foi sim Exato. uma safra recorde. Tivemos lá o ano passado 155, 156, ajustes finos caberão, porém, enfim, está muito próximo aos 155. E atualmente, com a safra de 143,2 milhões de toneladas, né, estimadas pela Pátria, muito menos soja, seja ela de 10 milhões de redução, 12 milhões de redução, como a Pátria estima. Porém, estamos com um volume de embarques muito mais acelerado do que foi observado no ano passado. Tá, e a justificativa do prêmio positivo, né? E com tendência ainda de novas altas. Tá? A gente tem realmente uma demanda muito aquecida, uma China precisando do nosso produto, margem do suinicultor muito saudável, margem do esmagamento também mediana. Não vou dizer que está extraordinária, mas está mediana a margem do esmagamento da soja dentro da China. Então, realmente é um fator favorável ao disponível. Tá? O que realmente sustentou, respondendo a colocação, Ricardo, é que o que sustenta o mercado hoje são os prêmios em recuperação, né? Somente prêmios ali que saíram do menos 100 para mais 60, estamos falando aí de quase R$ 20 por saca a mais de ganho, né? Somente pelo empilhamento de prêmios. Tá? Daria ali algo em torno de 17,80, R$ 18 por saca a mais, quase R$ 20 de ganho só por prêmios. E juntamente com isso, né, temos o dólar também, que esticou somente nos últimos 60 dias algo em torno de 9,5%, 10%. Tá. Matheus, a gente tá vendo aqui algumas. A gente tá recebendo aqui algumas perguntas, né, naturalmente. A primeira delas, inclusive, foi bem lá no comecinho, alguém me perguntando sobre o tamanho da safra brasileira afinal, né? Afinal de contas, quanto então a última estimativa da safra, da Pátria, para a safra, 143,2 milhões de toneladas, certo? Exatamente, 143,18, Diz- 143,2 milhões. Tá, respondendo então essa primeira pergunta. O Márcio Maciel diz assim, ó. Matheus, bom dia. Aí vem bem a pergunta, ó, Matheus. De patriota para patriota, uma dica de ouro. Qual o melhor mês de preço para vender no balcão soja que não foi travada e que tá na Coamo? Tem uma dica de ouro pro Márcio? Marcião, ó, boa pergunta, meu cara. E sazonalmente, os melhores momentos de venda balcão estão entre agosto e setembro, tá? Onde que o mercado sente mais a escassez do produto. A nova soja norte-americana ainda não entrou no mercado, né, como oferta disponível. E realmente a gente sofre, né, sazonalmente. O que é sazonalmente? É uma tendência que se repete sempre na mesma época do ano, tá? Então, sazonalmente, né, os prêmios durante agosto e setembro tendem a ser os maiores patamares observados, o que justificaria, né, os melhores repasses, né, ao balcão aqui no Brasil. É claro que a gente tem dólar no meio do caminho, temos o Chicago no meio do caminho, porém, em agosto e setembro é quando o Brasil atinge, né, o ponto de inflexão, aonde estamos ainda com a demanda saudável pelo nosso produto para exportação, descontado de um estoque muito pequeno ainda disponível no Brasil. O que eu quero dizer? A partir de agosto e setembro, começamos a ter mais oferta disponível nos Estados Unidos, uma demanda para exportação migrando para o território norte-americano. A oferta do Brasil continua encolhendo, porém a indústria interna que toma, né, realmente as rédeas do mercado. Então, sazonalmente, agosto, setembro, né, tende a ser os preços ali de melhores ofertas, tá? Muita atenção no dólar. O dólar está reativo, muito agressivo, e realmente, apesar dessa tendência normal, fundamental, sazonal, né, justificar a alta durante agosto e setembro,
um recuo, né, acentuado do dólar pode desconstruir essa tese. Por isso que o monitoramento é diário, viu, meu amigo Márcio? Quer realmente que a gente monitore junto contigo? Procure a Pátria, tá? Procure minha rede social particular, me chama lá no privado, que eu vou te mostrar como a gente pode te ajudar, tá bom? Mas, já adiantando, não acreditamos num recuo acentuado do dólar. Recuar, sim, é provável, o movimento foi muito intenso, o recolhimento ele é necessário, natural, em mercados altistas, porém tem que ter monitoramento diário. Qualquer variação premeditada pela Pátria, ela tem que ser agida imediatamente. Tá bom? Acho que respondi, né, Carla? Com certeza. Até porque o Henrique Carniel falou assim, ó, pergunta do milhão, essa do Márcio, é verdade. Olha só, Matheus, eu vou pular direto para a pergunta do Murilo Pires, porque a gente tem aqui algumas perguntas de milho, né, que dá pra gente responder também, mas eu vou direto para a pergunta do Murilo, depois a gente já vira a nossa chavinha pro milho. O Murilo Pires diz assim, ó, Matheus, bom dia, Carla e Matheus. Dias atrás, o Maurício Bellinello enxergava que podemos ter um ciclo de alta na próxima safra, com a inversão de Chicago estando maior no contrato março em relação a novembro. Qual a sua opinião em relação a isso? Murilão, assim, eu não conheço o trabalho desse rapaz, né, de quem que está enxergando ou não, se não conheço do histórico. Eu não vou, enfim, discutir, contestar a percepção dele. Não sei qual foi o argumento usado, se realmente ele tem histórico suficiente para criar uma argumentação plausível, tá? Eu vou falar sobre se a pergunta fosse qual é o ciclo enxergado de Chicago para 2025, eu vou te responder de maneira clara. Agora, se o rapaz aí citado falou alguma coisa ou não, não sei o que foi dito, não sei qual foi a teoria usada, não conheço a pessoa citada. Mas o ciclo observado para Chicago 2025 é um ciclo baixista. Tá? A gente tem realmente um empilhamento de estoques, temos um inchaço de oferta. Tá? Sob neutralidade, os norte-americanos conseguem produzir algo em torno de 130 milhões de toneladas de soja. Tá? O Brasil, sob neutralidade, consegue produzir algo em torno de 170 milhões de toneladas. Argentina, 50. Paraguai, 12, 13 milhões. Estamos falando aí que os estoques totais, mesmo estimando uma aceleração de 3, 4% da demanda chinesa, que seria uma aceleração grande, abrupta, ainda assim, os estoques mundiais de soja poderão saltar algo em torno de 25, 30%. Tá? Então, o ciclo projetado para 2025 em Chicago, infelizmente, não é um ciclo altista, tá? Pelo inchaço de ofertas sobre condições Sim, regulares de clima. sim. Tá bom? Bom, respondido o Murilo Pires, vamos aqui olhar para umas perguntas que nós temos de milho. A primeira delas é do Samuel Aguiar. Ele diz assim: Matheus, no caso do milho, tem chance de queda após 30 de setembro? Porque a colheita já está abaixo do esperado. Falou de milho? Foi milho? Deu uma cortadinha. Milho, Você milho. tem só no Isso. milho. Ele pergunta se nós temos chance de queda dos preços após dia 30 de setembro, Matheus. E ele nos alerta que a colheita está abaixo do esperado. De fato, devemos ter uma safra de milho menor do que a anterior e bastante comprometida. Já vinha sinalizando desde o plantio, né? É inegável, né, Carla, que a oferta de milho esse ano no Brasil ela é menor do que ano passado. Tá? Houve essa discussão em relação ao mercado da soja, né? A produção da soja. Existiu essa grande divergência, né? Especialmente entre as frentes que defendiam o produtor e as frentes que defendiam a indústria, né? Teve aquele embate gigantesco sobre a dimensão da safra de soja, que até hoje ela perdura. Até hoje existe essa controvérsia, qual a real dimensão da safra brasileira de soja. De milho existe consenso. Não tem ninguém discutindo que realmente a safra brasileira de soja, de milho, perdão, em especial milho safrinha, está abaixo de 90 milhões de toneladas. Pode ser um ou outro ali, fora da curvinha ali, que quer fazer talvez um alvoroço no mercado ali só para tentar gerar algum engajamento, mas as pessoas sérias no mercado realmente, né, indicam que a área é menor e a produtividade é menor. Tá? A Pátria estima que poderemos produzir milho de segunda safra algo em torno de 84 a 86 milhões de toneladas. Estamos falando aí de 17 milhões de toneladas a menos de milho em relação ao ano passado. Inegável, tá? A oferta é menor. O que cria, né, e nos induz a pressupor, meu caro amigo, que menos milho, os preços tendem a subir.
Só que, infelizmente, ao mercado do milho, tá? A gente tem uma demanda retraindo com mais intensidade do que a contração da oferta. Tá? As exportações do milho estão lentas. Tá? A gente teve até o mês de março o pior volume de milho já vendido para exportação nos últimos 12 anos. Começamos a vender milho agora gradativamente. A China não é uma grande compradora do milho brasileiro, porque produz muito milho neste ano, né? A qualidade do milho chinês está muito saudável em campo por agora, inicia a colheita dentro de 60 dias, 70 dias, mas infelizmente, né, o grande problema do mercado do milho não é a redução de oferta, que é inegável, inegável. Toda a clientela da Pátria hoje, desde o Rio Grande do Sul até a Roraima, né, em especial as regiões centrais do país, né, que produzem milho segunda safra, que nos relatam produtividade, nos indicam redução produtiva. Inegável. Só que o grande problema, Carla, é realmente uma queda muito mais acentuada da demanda. E eu falo isso com dor realmente no coração, né? A própria propriedade da minha família, qual fui criado por lá, são 15, 16 anos produzindo milho segunda safra. Essa primeira safra, a primeira, Carla, em 16 anos produzindo milho segunda safra, que a gente não colocou nenhum grão de milho, nenhuma semente de milho no chão na segunda safra. Realmente Meu por Deus. inviabilidade, não Uhum. teve realmente viabilidade, pelo menos de receita, né? Os preços estavam já muito ruins, não justificava a conta, e incapacidade de janela, né? A colheita da soja de verão atrasou, assim como o plantio foi atrasado, a Sim. colheita atrasou, muita chuva aqui durante a colheita, inviabilizou a semeadura da segunda safra. Então a área reduziu, a oferta de milho reduziu, só que infelizmente para o hemisfério norte, né, que produz muito mais cereais e ciclo safra, a demanda pelo nosso milho ela está muito fraca, Carla. Realmente não. A gente enxerga o mercado de milho mais lateralizado, tá? Não Uhum. tem motivos de queda acentuado, nem reações, né, de altas Sim. abruptas de agora em diante. Dessa forma, a gente responde o Jonathan Freitas, que diz assim: Matheus, o que a Pátria projeta para as nossas exportações de milho e até que ponto o nosso mercado interno vai manter preços acima da paridade de exportação? Essa parte da paridade de exportação ela é realmente bastante importante. Aí eu vou emendar, Matheus, embora nosso tempo aqui esteja um pouquinho mais curto, mas as perguntas são muito boas e sempre que você está conosco a interatividade se intensifica. Mas não só quero entender de ti essa questão da paridade de exportação, mas também entender por que essa demanda pelo nosso milho é um pouco mais fraca esse ano. É porque a nossa competitividade está menor. Eu já ouvi você falar mais de uma vez nas nossas conversas, nas suas palestras, que o milho brasileiro tá barato para quem vende, tá caro para quem compra. Tem outras origens mais competitivas que a brasileira nesse momento. É isso que tira uma parte da nossa demanda? China, né, que não é importador de soja in natura, não cria competitividade pelo nosso produto, pela oleaginosa, porém é sim, né, um grande exportador do grão, do cereal, né? A Argentina reativou as licenças de exportação do milho para a China pela primeira vez em 7, 8 anos, se eu não me engano. É a primeira vez que volta agora a embarcar milho em direção à China, né? Tem muito milho disponível esse ano, apesar de um pequeno corte de produção total. É um milho muito mais barato que o brasileiro. O Brasil hoje tem um compromisso total de milho à exportação de 5,13 milhões de toneladas. Também notícia quentinha, atualizei isso aqui ontem à noite para a clientela pátria. É uma redução de 46% em relação ao ano passado. Uma redução de 35% em relação à média dos últimos 5 anos. Então, realmente é pouquíssimo milho sendo demandado. Por quê? Porque todos os principais, né, grandes produtores de milho, em especial Estados Unidos e China, vale se lembrar, pessoal, que Estados Unidos e China, os dois juntos, né, ultrapassam mais de 600 milhões de toneladas produzidas. Eu disse 600. Estados Unidos e China produzem quase 6 safras do Brasil em um único ciclo safra. São dois países que vêm, né, presenciando um cenário regular de safra. Não vou dizer excelente, extraordinário, mas um cenário, sem dúvida alguma, muito melhor do que foi observado no ano passado. E é bem isso, né, Carla? Sempre nas minhas palestras eu mostro por que o Brasil tá caro hoje, né, para quem compra e barato para quem vende, puramente paridade de exportação, que não consegue fazer originação no Brasil hoje. Tá? Nossa paridade de exportação do milho hoje disponível está em torno de 59, 59,50. Realmente não tem a atração de negócio ao interior do Brasil.
A indústria, né, local consegue hoje pagar um ágio para retenção. Então, a exportação não está realmente migrando aqui pelo nosso país, né? Só um fato curioso, no primeiro semestre do ano passado, Carlos, 2023, a China já havia adquirido quase 4 milhões de toneladas de milho brasileiro para ser embarcado no último ciclo safra 23. Neste ano, daquelas 4 milhões que foram contabilizadas no primeiro semestre, temos até o momento 500 mil de tonelada já vendida para a China. Então, assim, caiu abruptamente realmente a demanda do maior importador de milho do planeta pelo nosso produto, né? E infelizmente não temos competitividade em relação aos nossos principais concorrentes. Este é o grande problema do mercado de milho esse ano. Eu acho que também respondemos o Daniel Alves dessa forma, que pergunta: qual o número da exportação de milho? Haverá pressão em portos, considerando que temos muita soja ainda a ser exportada nesse ano? E aí, Matheus, para a gente responder o Daniel e para caminhar para a conclusão, eu queria te perguntar, assim como fizemos com a soja e fazemos toda semana, em que níveis de preços aí de portos para milho o mercado está se referenciando e qual a orientação que a gente tem para o produtor que precisa ainda avançar com essa comercialização? Olha, Daniel, sendo objetivo, a nossa estimativa, tá, a estatística de exportação Brasil milho esse ano é de 37,5 milhões de toneladas. Tá? A gente volta a ter exportação, a menor exportação desde 2020 e 2021. Tivemos uma grande quebra de safra, que reduziu, né, abruptamente as exportações para 21 milhões de toneladas. Saímos lá de 54 o ano passado para 37,5 esse ano. Então, realmente é um grande corte nas estimativas de exportação total do milho brasileiro. Não vemos que irá gerar engasgo, porque não tem demanda pelo milho. Se não existe demanda pelo milho, realmente esse milho não é destinado à linha de escoamento de exportação. Sim. Tá? A gente vai continuar realmente concentrando, né, nas exportações da soja aqui no Brasil. Tá? Mercado do milho hoje, base Porto, tentando aqui tentar puxar aqui pelo a turma que me mandou, a turma dos consultores aqui de mercado físico dentro da pátria. A gente tem hoje base Porto, Carla. Tava com esse trem na tela, fui puxar os negócios de exportação, o trem voltou. Aqui, pronto. Tem o Milho Santos hoje, embarque julho, pagamento agosto a 61, embarque agosto, pagamento setembro a 62. Tá? É um milho que chega no interior do Brasil, tentando ser originado a 40, R$ 42 por saca. Em Goiás, seria algo em torno de 35, 34 no Mato Grosso. E a gente sabe que nesses preços hoje não é fácil fazer a originação do milho. O que é a originação? É o comprador conseguir fazer o produtor vender aos atuais patamares de preço. Resumindo, quem paga hoje mercado de milho dentro do Brasil é a indústria. Tá bom? Realmente a exportação não consegue ter competitividade, infelizmente. Bom, a gente conseguiu responder praticamente todas as perguntas da nossa audiência. Quinta-feira é sempre difícil porque chega né, muita pergunta e vem. Tá vendo? Ó, é difícil porque como é que nós vamos largar o Marcos da Rosa aqui sem falar do comentário dele? Marcos, obrigado pelo prestígio da sua audiência. Bom dia, milho não ofereceu safrinha, não ofereceu viabilidade econômica desde o planejamento da safrinha na nossa região, leste do Mato Grosso. E os sócios, porcos do mato, é verdade, aumentam o prejuízo. Marcos também é cirúrgico na sua colocação, né, Matheus? Marcão, meu amigo Marcos da Rosa, eterno ex-presidente da ProSoja Brasil. Sempre, Tive sempre. grandes ensinamentos com o Marcão, viu, em conversas mais profundas, Somos conversas voltadas dois. realmente à psicologia do mercado. Eu sou extraordinária realmente para estar do lado tomando um cafezinho. E realmente, né, Marcos, desde o início da segunda safra brasileira de 2024, não trouxe viabilidade econômica, né, de semeadura. É uma decisão difícil, né, o produtor rural deixar de semear, a única coisa que sabe fazer, mas realmente para aqueles que fazem, né, o trabalho interno de colocar na ponta do lápis e ver se justifica ou não a semeadura, né, percebeu que infelizmente não foi um grande negócio ter feito. E realmente, dentro do Mato Grosso, algumas partes de Goiás, a gente tem um sócio difícil realmente de romper, que é o tal do porco do mato que vem realmente para acabar e devastar em algumas regiões, né? O negocinho difícil de controle, viu? Sim.
Ô, Matheus, mas apesar de todas essas informações serem muito ricas para o produtor, ele ainda pode, inclusive, aprimorar esse conhecimento, porque sabadão tem. Sábado? Ou eu tô falando bobagem? Sábado? Sábado tem evento importante da Pátria, é o Fórum Pátria Agronegócio. Aí estão reunidos ali os grandes profissionais da consultoria para falar diretamente com o produtor e dar mais insights, ainda mais certeiros sobre os principais mercados, né? Exatamente, Carla. Acontece nesse sábado mais um Fórum Pátria, o quarto Fórum Pátria, né? Focado ao nosso cliente, é um fórum restrito ao cliente Pátria, tá? Não tem venda de ingressos, não tem entrada gratuita, somente o cliente Pátria realmente entra durante o fórum, né? Por quê? Por que disso? Porque nós somos muito objetivos, né, no nosso dia a dia. Esse é o nosso praxe de atendimento ao nosso cliente, né? E aqui dentro, durante o fórum, né, a gente vai realmente sintetizar toda a nossa percepção ao mercado da soja, mercado do milho, mercado da pecuária, mercado do algodão, mercado do dólar, mercado de renda fixa, né, o mercado de óleos vegetais, petróleo, coisas muito bem diretas ao ponto, né, criando já estratégia, recomendações precisas, o que deve ser feito por agora, vale a pena a compra, vale a pena a venda. Então, realmente é um fórum focado, né, no atendimento, numa recomendação clara, direta, certeira ao nosso cliente Pátria. Então, você, cliente Pátria que está assistindo, não perca o nosso quarto Fórum Pátria aqui na nossa sede em Goiânia, nossa nova sede em Goiânia. Para você, né, que está fora do estado ou não consegue realmente tirar esse tempinho para vir por aqui, vai ter também nossa sessão virtual ao vivo aqui conosco também no sábado, tá bom? E para você que não é cliente Pátria, dá tempo de se tornar um. O evento é somente no sábado. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais, mateus.patria no Instagram, ou patria.agronegócios também, ou no nosso site, patria.agr.br. Entenda mais o que a gente faz no dia a dia. Mas é exatamente isso. A gente está esperando aí grandes amigos, colegas, clientes aí no sábado, aí recheado de muita informação e recomendação aqui na nossa sede. Na nossa nova sede, Carla. Que eu já visitei, tá muito legal, muito completa, né, Matheus? Para abraçar esses profissionais que são incríveis e que estão ali trazendo uma outra perspectiva do mercado. Meu amigo, é sempre bom estar contigo, como eu falei, né? Vão chegando as informações, se deixar a gente vai ficar aqui até meio-dia, tomando um cafezinho, respondendo as perguntas da nossa audiência. Mas o que a gente pode fazer, Matheus, é o seguinte, a gente alinha ali uma live para semana que vem, depois do fórum, no Instagram, onde a gente tem um pouco mais de tempo, a gente convida essa nossa audiência para estar conosco também, né? Depois Bom Dia Agronegócio no Instagram. E aí a gente fala de mais insights que surgiram também durante o fórum, aquilo que a gente pode compartilhar com uma audiência um pouquinho maior, não é isso? Nada, semana que vem a gente ajusta assim essa live, essa semana, foco total realmente no nosso evento. Aproveitar Exato. para dar um grande abraço aí pro meu grande amigo Lourenço Junqueira, amigo cliente aí da Sim. Agro Bacuri. Vai estar presente aqui, hein, Lourenço? Te espero no sábado, meu caro. Abraço a todos, mas sábado, semana que vem sim a gente ajusta realmente uma live com mais tempo, Carla. Fechado. Matheus Pereira, meu amigo, um ótimo evento para você e para todo o time da Pátria. Um bom restinho de semana e a gente continua a se falar, trazendo informações importantes para o produtor brasileiro, direto aqui, né, do nosso Bom Dia Agronegócio, da nossa quinta com a Pátria. Semana que vem tem mais. Até a próxima, meu amigo. Um grande abraço para você. Abração, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Eita, Matheus Pereira, o único, né? Porque eu falo, o povo faz fila para acompanhar esse Bom Dia Agronegócio quando tem o Matheus aqui. Porque é importante, e ontem eu tive esse privilégio de estar com muitas produtoras rurais que me disseram o seguinte: Carla, eu gosto muito de acompanhar o Bom Dia Agronegócio porque você fala diretamente com a gente. O objetivo deste programa, criado e idealizado aqui dentro do Notícias Agrícolas, é falar com a nossa audiência. Por isso que o chat está aberto, por isso que o espaço é a linha de comunicação aberta, direta contigo, para que você tire suas dúvidas. Carla, mas eu queria mais saber sobre boi, sobre café, sobre feijão. Manda para nós por aqui no chat, a gente vai trazer os especialistas de feijão, de café, de boi e vai tirar suas dúvidas igual a gente faz para soja, milho. Vamos falar de dólar, vamos falar de clima, vamos falar daquilo que vocês precisam saber. A nossa viga mestra é falar direto com o produtor rural. Isto é inegociável, certo? O resto a gente vai adaptando, mas falar diretamente com você, produtor rural, para te garantir boas informações, para que você possa tomar boas decisões, é fundamental. E, de novo,
é a nossa viga mestra, não só no Bom Dia Agronegócio, mas no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com a edição desta quinta-feira, 4 de julho. Não se esqueça, feriado nos Estados Unidos, as bolsas estão fechadas. A todos vocês que mandaram informações, mensagens, perguntas e bom dias, obrigada pela gentileza da participação. Vocês são fundamentais para o bom andamento do Bom Dia Agronegócio. Amanhã estamos juntos novamente a partir das 8 horas da manhã, horário oficial de Brasília. Até mais!